acontece que eh, aconteceu e muitos estão a comentar sobre este encontro que Mondlane faz com o presidente Daniel Chapo. Mondlane, o engenheiro Mondlane, o presidente eleito pelo povo, o presidente do povo moçambicano, e aqui vão me permitir, vou reproduzir aquela que é o gergo atual em Moçambique. E os perfeccionistas, os legalistas, que têm que me entender. O conflito em Moçambique ainda existe e só os moçambicanos, principalmente, devem encontrar a solução. Nós, os outros, estamos aqui para dar uma mão, para nos solidarizar, ajudar e temos ajudado. E espero que o povo moçambicano entenda as intervenções, os debates que têm estado a acontecer pelo mundo fora, não só dos angolanos. Na África do Sul tem estado a debater, em Botsuana o debate é vivo, em Tanzânia, na Zâmbia, até o Congo, embora que o Congo está concentrado com seus assuntos, mas não esquecem que existe problema em Moçambique. E estamos a acompanhar, estamos a fazer a nossa leitura, mas as decisões e a virada do jogo deve ser dos moçambicanos. Não esperem pelos franceses, não esperem olhando pelos belgas ou pelos italianos ou pelos americanos, porque até eles lá estavam, deviam fazer alguma coisa, mas tiraram o pé e voltaram com os seus relatórios e apresentaram, entregaram nas mãos do atual presidente legalmente empossado, Daniel Francisco Chapo. Venâncio Mondlane, o que ele fez é errado, traiu o povo, não traiu o povo. O que é? Que leitura podemos fazer? Hoje quero me permitir, enquanto bem haja, dizer que é um momento crucial, é um momento importante para este processo da revolta, dos protestos, para desencadear o processo das reformas no país. É verdade que os moçambicanos votaram em Mondlane para que, ao assumir a presidência, seria o Mondlane a conduzir as reformas do país. E o Conselho Constitucional moçambicano achou por bem tirar a festa ao povo moçambicano, tirar os galões quando digo os galões em francês, que são as patentes no senhor engenheiro António Venâncio Mondlane, e entregar a Daniel Chapo para conduzir este processo das reformas. Que fica bem claro, este processo das reformas não vingará sem a participação de Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane é uma das chaves, uma das chaves principais para o sucesso do início destas reformas. Houve um autogolo que cometeu a Frelimo e os seus aliados parlamentares em assinarem um acordo para deixarem na história que foram eles os protagonistas de um processo de reformas no país. Mas o grande protagonista para as reformas não devemos tirar mérito a quem merece. Os grandes merecedores têm o senhor Mondlane, que meteu a sua vida em risco, meteu a sua família em dificuldade e lidera uma vasta população moçambicana, entre os quais muitos tombaram e estavam conscientes que tudo poderia acontecer. E cada um destes cidadãos que tombou deve ter o seu nome numa placa de honra dos heróis moçambicanos para a modernização do país, para as reformas do país, para a mudança e o desenvolvimento efetivo, factual de Moçambique.
Porque são 50 anos que já lá se foram e não se vê aquilo que é aqueles que são os ensejos do povo moçambicano. Tenho falado com amigos da Frelimo, tenho falado com cidadãos comuns de Moçambique, tenho falado com alguns militantes ativistas de Moçambique e existe diferença nos pontos de vista. Essas diferenças é que faz um povo, uma nação. Uma nação não deve ser monolítica, uma nação não deve ter uma única visão. São várias visões e elas têm que se friccionar para impulsionar. Uma explosão não pode haver se não houver uma fricção de energias opostas. Até uma construção de um edifício existe a composição de vários elementos. É, infrutífero que seja só a Frelimo atender, levar o barco até o bom porto. Frelimo sozinha nunca irá conseguir. Frelimo criou gangrenas de vícios. E os da Frelimo devem ganhar consciência e devem admitir que basta, não é assim. E não podem tirar, não podem arrancar o direito de outros moçambicanos se autodeterminarem, se autoassumirem, de serem moçambicanos e de manifestarem o que eles querem para o país deles. Então, os da Frelimo são obrigados a compartilhar os interesses com todos os outros moçambicanos. Os da Frelimo não devem ser egoístas. O egocentrismo, o egoísmo sempre levou o nosso continente na má reputação, no mal, nas mortes, na pobreza, na dibinza, na submissão, não é? Neste problema que Kemi Sebai estava a dizer, heteronomia, a submissão a vontades alheias. Moçambique chegou o momento em que deve refletir. Todos aqueles que estão a protestar, não abandonem o protesto. O protesto é um direito constitucionalmente garantido, estabelecido. É preciso insistir e aqueles que querem, digamos, evitar que os protestos continuem, como é que vocês podem evitar? É abrirem mão, é ouvirem o protesto, a mensagem que vem do outro lado, e encontrarem um compromisso. E este compromisso só poderá acontecer e só vai acontecer através desta grande ação que aconteceu. Não condenem Mondlane, o engenheiro Venâncio Mondlane, por ter encontrado Daniel Chapo. Eu entendo o nível da animosidade de muitos moçambicanos em refutarem, em não aceitarem. Mas lembre-se que Chapo está no poder há 3 meses. Não quero dizer que estou a consentir a presidência de Chapo. É um dado de facto. Eu não posso mudar nada, eu não tenho este poder. Os factos são estes que estamos a viver. É por isso que eu digo aos moçambicanos o direito e o poder de decidir e de resolver o país. Mas, como estão a andar as coisas, eu posso crer que Chapo possa ter, digo, possa, é uma probabilidade, possa ter boa vontade de resolver o problema. Eu fiz uma live com um dos opinion makers, muito contestado pelo povo que protesta, pelo povo de Mondlane, o senhor Jeremias Maloa, e lembro-me muito bem as coisas que eu disse, porque está gravado e está publicado aqui. E houve uma interveniente aí no chat que dizia: mas tu queres colocar em questão, em causa as eleições, os resultados das eleições? Eu não quero colocar em causa nada. A história, ela própria que fala por si próprio. A história fala por si próprio. Aconteceu. E não vamos ter que, eh, não vamos ter que ignorar a maioria dos moçambicanos que está a contestar. Não vamos agora
chamar o restante dos moçambicanos que são loucos e que só os adeptos militantes da Frelimo é que são os sãos de mente. Não, existem sãos de mente do outro lado. Quem é que esteve a perpetrar esta barbaridade que nós vimos? E a querer incriminar o cidadão que saiu na rua descalço, de chinelo, famílias pobres a serem raptados das suas casas, a mando de quem? São militantes do Mondlane que andaram a raptar as pessoas nas casas e irem matar e tirarem os seus órgãos. Quem é este grupo que pratica estes atos de tirar órgãos humanos para traficar? Como é que as autoridades de Moçambique não conseguem estancar esse grupo de malfeitores? Por que, que não os apresenta aqui? Prendemos ali. Portanto, são várias nuances que não podemos negar. Eu acredito que o presidente Chap tenha dado conta do recado, não só pela mensagem que foi enviada aqui pelo Bem-Aja. Existem tantas outras mentes brilhantes que têm conversado com Daniel Chap. Outras mentes brilhantes que têm falado com o engenheiro Venâncio Mondlane. Mas, mais uma vez, queremos eh, encorajar o povo moçambicano a ser sábio, a ser sagaz, a ser perspicaz, de não se deixar levar pelas animosidades. Pensem mais do que falar. Dobrem a língua 7 vezes. Olhem agora qual é o vento que está a soprar. Olhem agora qual é, não é? Qual é a frequência, em que frequência chegamos, em que frequência chegaram para a solução de Moçambique. Querer ou não, haverá necessidade da reconciliação nacional. Os moçambicanos devem se reconciliar, mas deve-se responsabilizar os que cometeram erros fatais. Isto é algo que o moçambicano não deve largar a mão. Eis o porquê existem instituições que devem julgar casos de crime. Houve crime contra a humanidade e os criminosos devem pagar. E o Bem-Aja apoia todo o processo de justiça internacional para os direitos humanos. Onde houve erro, os errados devem pagar. Agora, entre os irmãos moçambicanos desavindos, deve haver reconciliação e olhar o bem comum, o país, a vida dos moçambicanos. Nenhum moçambicano tem o direito de tirar a vida de outro moçambicano. E nenhum moçambicano é, digamos assim, objeto da vontade alheia e nenhum moçambicano deve perder a sua vida por vontades egocêntricas. Todo moçambicano tem direito à vida e a vida é sagrada. Uma das coisas mais preciosas que existe na face da terra é a vida. A vida vale mais que o ouro, a vida não tem preço. Um governo não existe para exterminar o seu povo. Um governo não existe para matar, por mais que a situação seja complicada, ao menos que em Moçambique existe a lei capital. Se não existe a lei da pena de morte, o governo moçambicano não tem o direito de ceifar vidas. Aqui nós nunca iremos apoiar o governo moçambicano. Nunca iremos apoiar a polícia moçambicana que usa armas letais, que usa balas letais. A polícia tem o direito de fazer o seu trabalho, de garantir ordem e disciplina pública. Tem este direito, é a sua função, mas também tem a função de proteger todo cidadão, independentemente de quem quer que seja. Mondlane tem uma grande responsabilidade, mas neste momento, para um bom analista, entenda que Mondlane jogou uma das melhores cartas possíveis. Encontrar o presidente Daniel Chapo. Daniel Chapo jogou uma carta melhor possível para esta fase de encontrar um engenheiro, Venâncio Mondlane,
eleito pelo povo, o presidente do povo. Agora devem discutir e o povo deve estar com Mondlane para pressionar para que o que se quer aconteça. Estamos numa fase que devemos aceitar a realidade. Mondlane não será mais presidente nesta legislatura. Mondlane deve se preparar e todos devem garantir que Mondlane não tenha dificuldades amanhã de concorrer a presidente da República. E todos os moçambicanos só terão a ganhar se Mondlane volte a concorrer a presidente, porque mais do que certo, Mondlane será presidente de Moçambique. E Mondlane deve também assumir uma postura adequada. Mondlane agora deve fazer atenção daquilo que ele diz nas redes sociais, dos seus comícios. Mondlane deve assumir uma postura mais elevada daquela que um tempo estávamos aqui habituados a ver. Erros foram cometidos também por engenheiro Venâncio Mondlane. É bom que o engenheiro Venâncio Mondlane tome uma postura presidenciável. E essa postura ainda é muito escassa da parte dele. E assumo estas palavras que digo. Para um bom entendedor, saberá refletir antes de me atirar pedras. Mondlane é o homem amado pelo povo, é o homem que foi eleito pelo povo. Todo indivíduo, quando é neo-eleito, não é no primeiro dia que ele ganha a postura presidenciável. Fazendo estrada, depois ganha maturidade e muda de caráter, muda de postura e assume aquela verdadeira dimensão de um presidente. Mas, com todo o respeito ao povo moçambicano, não desistam deste momento, não desistam desta ocasião que todos têm. Chapo tem uma ocasião de sair bem na fita, impedindo que haja outras mortes perpetradas pela polícia. A polícia não deve mais tirar mortalmente aos moçambicanos. E o polícia que tirar deve ser responsabilizado. E o povo deve agir em função à lei. Protestos pacíficos, manifestações pacíficas, mas mensagens e postura vertical.